Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos sobre fisiologia da reprodução. E a gente viu anteriormente sobre a fisiologia do macho, né? Fisiologia da reprodução do macho, seguida a fisiologia da reprodução da fêmea. E o objetivo, né, da reprodução é a perpetuação da espécie. Aqui na zootecnia é mais do que isso. A reprodução também é produção, né? Então, quando uma fêmea gera, né, é fecundada pelo macho, gera um novo filhote, esse filhote faz parte da produção, quando a gente fala de animais de corte, né? Ou seja, para a produção do rebanho. E para isso, a gente vai entender como é que acontece essa fase de gestação de cada, né, em cada espécie animal. Então, o que é a gestação? É o intervalo entre a fecundação do óvulo e a expulsão do feto. A gestação só ocorre se houver fecundação. E a partir do momento que essa fecundação ocorre, esse desenvolvimento desse óvulo, né, em várias fases, divisões celulares, divisões, até a formação do feto e expulsão do feto. Então, a gente diz que a gestação só acabou quando o feto foi expulso, né, do útero da fêmea, né? Ou seja, quando aconteceu o parto, tá? Então, o tempo de gestação ele varia muito de espécie para espécie. Então, cada espécie tem um tempo médio de gestação, tá? Isso vai levar em consideração vários fatores. Então, falando numa gestação saudável, fisiológica, a média de tempo de uma égua, por exemplo, é 335 dias, né? Isso vai variar pela idade da égua, se ela é uma égua que está gestando pela primeira vez, se esse parto, se essa gestação é de macho, se é de fêmea, né? Se essa égua é uma égua que já pariu outras vezes, o estado nutricional dessa égua. Então, a raça, né? É uma égua de qual raça? E isso vale para todas as outras espécies. Então, o período, o tempo de gestação varia de acordo com vários fatores. Então, a gestação, ela nada mais é do que adaptações, né? Crescimento, aliás, de um novo ser dentro, né, daquele organismo materno, tá? E esse período é marcado por muitas adaptações, né? O organismo da mãe que está gestando, ele passa por adaptações progressivas ao longo do período de gestação. A égua, como a gente viu, é quase um ano de gestação. E durante todo esse período, o corpo muda, o centro de gravidade, né, desse corpo muda, tem alterações hormonais, tá? Então, tem um aumento do volume do útero, né? Alterações circulatórias, alterações endócrinas, alterações excretoras, né? E alterações do trato gastrointestinal. Lembrando que tudo isso que ocorre normalmente, né? Circulação, endocrinologia, excreção, né? O funcionamento do trato gastrointestinal ocorre normalmente na fêmea. Agora, tudo isso tem que se alterar e se adaptar à presença de um novo ser ali dentro. Então, a nutrição não é só para um indivíduo só, é para um indivíduo e meio, né? Para dois indivíduos, um novo indivíduo que está se formando. Né? A própria placenta, a gente estudou o aparelho, o sistema endócrino, a gente viu, né, as glândulas endócrinas. Durante a gestação, um novo órgão endócrino aparece, que é a placenta. É um órgão endócrino que não existe numa fêmea que não está prenhe, né? Então, é um novo órgão endócrino
A circulação. Existe todo, né, o sistema circulatório, o coração da fêmea, os grandes vasos, os pequenos vasos, os capilares. E agora com esse novo órgão que é a placenta, que tem toda uma vascularização que se forma, com o feto que tem outro coração, outros vasos sanguíneos, né? Então, são muitas alterações, tá? E esses hormônios da mãe da placenta, né? No caso aqui, a gente falando de hormônios que a placenta produz, né? Dependendo da espécie do período de gestação, eles permitem também que o organismo materno reconheça a presença do feto. De certa forma, durante a gestação, tem que ter um controle endócrino do próprio sistema imunológico da fêmea, para ela entender que durante um período de tempo, aquele indivíduo que está sendo formado tem que ser reconhecido como um organismo ou um órgão que faz parte do corpo da fêmea, para que não haja uma rejeição desse feto. Muitas vezes, casos de aborto, é porque o sistema imunológico, né, por algum distúrbio, né, fisiológico ali, hormonal daquela fêmea, ele não reconhece o feto como pertencente àquele corpo. E isso gera uma expulsão desse feto antes do período, né? Ou às vezes até antes da formação desse feto, ainda no início da gestação, levando a um aborto precoce, né? Então, esse reconhecimento materno é importante. Uma fêmea, né? Animal que pertence a um rebanho, se ela teve um aborto espontâneo uma vez, uma segunda vez, é melhor descartar essa fêmea. Ela tem algum distúrbio que faz com que ela não reconheça essa gestação e até no início. Às vezes o aborto nem é percebido, porque nem chegou a haver um crescimento, não deu nem tempo a haver o diagnóstico da gestação. E essa fêmea pode até expulsar. Isso pode acontecer em fêmeas muito jovens, que ainda não estão preparadas, entraram na puberdade, mas não estão completamente maduras para uma gestação, tá? Então, todas as alterações acontecem no corpo da fêmea. Então, o que é a fecundação? A gente sabe que a gestação só ocorre se houver fecundação. Então, eu trouxe um conceito que eu gosto muito de fecundação, que diz que fecundação é o processo em que ocorre a penetração do espermatozoide capacitado no óvulo secundário maduro, presente na porção distal da tuba uterina, levando à fusão dos pronúcleos feminino e masculino e à liberação do segundo corpúsculo polar, formando o núcleo de uma nova célula, que é a primeira célula do embrião. Tá? Então, lembrando que tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles são células haploides. Né? E nesse momento, quando eles fundem os seus núcleos, que é onde carregam, né, o núcleo que carrega o material genético, vai formar a primeira célula diploide do embrião. E dessa nova célula, né, através de divisões celulares, vai se formar no futuro um feto. Então, esse aqui foi o momento da fecundação. Então, quando a gente fala de fecundação, né, a gente viu lá no conceito que para haver a fecundação, esses espermatozoides têm que estar capacitados a fecundar o óvulo. E isso começa a acontecer, né, lá no epidídimo, após a produção, a espermatogênese, quando esses espermatozoides são liberados dos túbulos seminíferos que chegam lá no epidídimo, eles sofrem a maturação que lhes dá a capacidade de locomoção, né, com movimentos ativos, progressivos, né, mudanças químicas da membrana plasmática, e após a ejaculação, dentro do trato feminino,
esses espermatozoides são capacitados, né? Ou seja, eles adquirem aí a capacidade de fertilizar o óvulo, ok? Esses espermatozoides, eles sensibilizam a membrana espermática, né? Sofrem sensibilização, da membrana espermática, que expõe sítios de interação com o óvulo. Então, a membrana do espermatozoide, essa capacitação faz com que essa membrana exponha, né, exteriorize sítios de ligação, digamos que receptores, né, que são capazes de interagir com receptores que também vão estar presentes no óvulo. E isso vai facilitar a penetração do espermatozoide através, né, da reação do acrossomo. O acrossomo que está ali na peça, né, na cabeça ali do espermatozoide, aquela parte mais anterior da cabeça, é rico em enzimas que vão degradar, né, as camadas de células que protegem o óvulo para que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo. Então, aqui, ó, o acrossomo, rico em proteínas, ou em enzimas, desculpe, em enzimas que vão degradar as células que protegem o óvulo. Então, aqui a gente tem o óvulo, né, com as células da teca, ainda aqui dentro do folículo, e após a ovulação, esse óvulo ele vai acompanhado dessas células externas aqui do cúmulo zoófilos, tá? E o acrossomo ele tem, como eu falei, várias enzimas, né, que vão degradar essa zona pelúcida aqui, ó, que é uma camada de glicoproteína, né, uma cobertura glicoproteica, e essa degradação dessa camada permite que o espermatozoide entre em contato com o óvulo, para que haja a fecundação, tá? Então, aqui, o espermatozoide com os núcleos, né? O acrossomo contendo enzimas, essa membrana do espermatozoide entra em contato com essas paredes, com essas células, né? E vai degradando, essas enzimas vão degradando até que ocorre a fecundação com a entrada, né? Do espermatozoide, não todo, né? Mas pelo menos esse núcleo haploide do espermatozoide, aqui na cabeça do espermatozoide, adentra o óvulo e vai se fundir com o núcleo haploide, né, do óvulo, desculpa, para formar uma nova célula diploide. Então, as fases da fecundação são penetração na corona radiata, penetração na zona pelúcida, fusão das membranas plasmáticas do óvulo com a membrana plasmática do espermatozoide e formação e fusão dos prosnúcleos masculino e feminino para formar a nova célula do embrião. Tá? Então, a gente tem aqui só um erro que a gente, né, tem aqui, que aqui está o espermatozoide inteiro dentro do óvulo, mas na verdade ele perde a cauda no momento da fecundação, tá? Então, a cauda é perdida no momento da fecundação. E aqui é a fusão dos pronúcleos, né? Da célula masculina e da célula feminina. Após a fecundação, esse óvulo, né, esse óvulo fecundado, ele precisa migrar para o útero
onde vai acontecer o fenômeno que a gente chama de implantação. E essa implantação é o que realmente a gente pode considerar que começou a gestação, tá? Então, houve a fecundação e, após a fecundação, a migração do óvulo que estava lá na tuba uterina até o útero para que ocorra o estabelecimento, propriamente dito, da gestação. Esse período de deslocamento do local da fecundação até o local da implantação do embrião leva alguns dias e também isso varia de espécie para espécie, tá? Para isso, esse útero se prepara sob a ação da progesterona para que esse útero possa receber esse embrião, tá? Então, ocorre uma resposta inflamatória para que haja remoção dos espermatozoides que foram ficando aí no caminho. Ocorre uma diminuição do tônus desse útero, né? Uma diminuição da atividade muscular. Esse útero se torna mais quiescente, né? Sem atividade de contração. Exatamente porque se ele contrair, ele vai expulsar esse embrião. E não é o que a gente quer nesse momento. Não é o que a natureza quer nesse momento. Então, esse útero ele vai ter um período de diminuição da atividade muscular. E as glândulas endometriais começam a se desenvolver, ou seja, o endométrio é a camada que reveste o útero. Essa camada se desenvolve bastante sob a ação da progesterona e glândulas endometriais, né, começam a secretar substâncias que vão nutrir aquele embrião até que a placenta se forme e se tenha uma nova rede de vascularização ali para que os nutrientes da mãe cheguem a esse feto, né? Então, durante o início da gestação, esse embrião, né, no momento da implantação, ele vai ser nutrido por secreções dessas glândulas endometriais. E também liberação de fatores de crescimento para que ocorram essas divisões celulares de crescimento do embrião até a formação do feto. Após a fecundação, ocorre essa divisão celular. Essa única célula se divide em duas em quatro, e vários estágios, até que, quando esse embrião chega ao útero para implantação, ele já está nesse estágio que é chamado de mórula, tá? E aqui, já implantado no útero, essas divisões continuam a acontecer, essas divisões celulares, né? Sempre em progressão, desculpe, geométrica. E quando ele chega no estágio de blastocisto jovem, começa a haver a diferenciação. E essa diferenciação é quando determinadas células presentes no blastocisto vão dar origem aos futuros órgãos, né, desse feto. A gente vai ver isso mais na frente. Então, a diferenciação é a formação dos tipos celulares diferenciados com formatos e funções distintas, tá? Que vão se organizar para formar os diferentes órgãos, né? Diferentes tecidos para a formação dos diferentes órgãos, tá? Então, aquele estágio anterior que eu falei de blástula, né? A gente já vai ver a diferenciação de células nesse estágio. Nesse blastocisto, a gente vai ver o que a gente chama de folhetos embrionários, tá? Cada folheto embrionário desse vai dar origem a determinados órgãos e sistemas. Então, a gente tem aqui o ectoderma, que são as células dessa região, o mesoderma, representado aqui de verde, e o endoderma, tá? Então, aquela massa celular começou a se diferenciar e se organizar nesse embrião, formando o ectoderma, que vai dar origem à epiderme,
né, ou seja, a pele e seus anexos, ao sistema nervoso e às cavidades, cavidade abdominal, cavidade peritoneal, né, cavidade pélvica, cavidade torácica. Então, essas cavidades surgem a partir do ectoderma. O mesoderma dá origem à derme, ossos e músculos, sistema circulatório e sistema reprodutor, tá? E o endoderma dá origem ao sistema respiratório e aos órgãos do sistema digestório. Então, quando ocorre a implantação, que ainda foi na fase ainda de mórula, né, ocorrem novas divisões, até que ocorre essa diferenciação celular, que vai começar a dar origem, né, ao feto. Então, a implantação é o momento em que o embrião se fixa na parede do útero. Tá? Então, ele se fixa na parede do útero, o embrião entra em contato, né, tem esse contato embrião e útero, ocorre uma adesão desse embrião com o útero e uma interdigitação. Esse útero, ele vai envolver, né? Aqui a gente tem, né, a chegada, o contato, a adesão. Aí esse útero ele vai invaginar e ele vai envolver esse embrião aqui no endométrio. Então o embrião ele fica todo envolto pelo endométrio, para ter contato com essas glândulas uterinas, que são responsáveis pela nutrição, né, e a liberação de hormônios que vão promover esse crescimento celular. O período de implantação, aqui a gente tem uma tabela com os diferentes períodos, né, de implantação para cada espécie. Esse embrião, ele manda sinais para o corpo lúteo, para que esse corpo lúteo mantenha-se produzindo progesterona. Tá? Em algumas espécies, esse corpo lúteo se mantém até o fim da gestação. Já outras espécies, após a implantação e após a formação da placenta, o corpo lúteo ele é degradado. Aqui tem um quadro mostrando as divisões celulares, né, nos vários estágios de desenvolvimento do embrião, até o contato do embrião com a parede uterina para que ocorra a implantação. Tá? Só um quadro para vocês terem em mente esse tempo diferenciado, né? Com relação à gestação, a gente tem uma classificação para as fêmeas, né, com relação ao tipo de gestação. Em relação ao número de fetos, a gente pode dizer que a fêmea ela é unípara, quando ela normalmente gesta, né, gera só um feto. A gestação normalmente é a gestação de um único feto. As bíparas, como as ovelhas e as cabras, né, muitos casos de ovelhas e cabras têm partos gemelares, né, de gêmeos. E as multíparas, que são fêmeas que geram vários filhotes por gestação. Tá? Nas cabras e ovelhas, muitas vezes essa capacidade, né, de parir gêmeos tem fatores tanto genéticos como dependendo do estado nutricional dessa fêmea, tá? Chegando até raros casos de fêmeas que sempre têm partos gemelares, tá? Então, tem raros não, né? Acontece assim, daquela fêmea sempre que parir,
ser gemelar, porque ela tem um fator genético e tem uma boa nutrição, um bom estado nutricional, então ela vai ter vários partos gemelares. E com relação ao número de gestação, aquela fêmea que nunca pariu, a gente diz que ela é uma nulípara. As que estão gestante, prenha pela primeira vez, a gente diz que ela é uma primípara. E aquelas fêmeas que já pariram várias vezes, a gente chama de pluríparas. Então, isso é uma forma de você descrever, né, o seu rebanho, né, quando for descrever aquela fêmea, é uma forma de descrever se é uma fêmea que já pariu muitas vezes, se nunca pariu, se é a primeira vez que vai parir, tá? Então, aqui seria uma classificação zootécnica mesmo. E a duração da vida reprodutiva, né, das fêmeas, em anos. Aqui nós temos que uma vaca leiteira, até 10 anos de vida, ela tá na sua, né, tem uma vida reprodutiva ativa, tá? Vaca de corte. Então, aqui algumas espécies animais e o tempo, né, produtivo dessas fêmeas na reprodução. A duração da gestação, novamente, um quadro com a duração da gestação. E como eu falei anteriormente, essa duração da gestação ela varia por alguns fatores, tá? Uma gestação de macho, né? A fêmea está gestando um machinho. Normalmente demora mais tempo, o período de gestação é maior, né? O parto demora mais a acontecer do que se ela estiver gerando uma fêmea. O número de fetos, quanto mais fetos, menor o tempo de gestação. A raça, como eu falei, né? Raças como as indianas, né? Tem uma gestação mais longa do que as vacas europeias. O nível nutricional, a subnutrição diminui a gestação, isso é óbvio. O animal não está tendo nutrição nem para ele, vai, né, nutrir dois, é mais complicado. O estresse pode causar um parto prematuro e a idade da mãe. A gestação é mais prolongada em fêmeas mais velhas. A gestação acaba se tornando um pouco mais longa. É claro que isso varia em dias, né? Não é uma diferença exagerada, tá? E a gestação ela é dividida em períodos. O período embrionário, que vai desde a fecundação até a implantação do embrião, e o período fetal, em que vai depois da implantação, né, quando esse embrião já se implantou e ele começa a se desenvolver para gerar um feto, né, quando ocorre o crescimento fetal, até o parto. E nesse período fetal ocorre o desenvolvimento, né, da placenta ali para poder manter esse feto. Então, para a formação, para o desenvolvimento do feto, esse feto vai estar envolto por uma estrutura chamada de placenta, né, formada por várias membranas, né, e que vão promover um ambiente propício para o crescimento fetal. É através da placenta que esse feto vai receber nutrientes, oxigênio, né, muita coisa do que entra, né, do que chega ao organismo da mãe, vai chegar ao feto através da placenta. Algumas coisas não, algumas drogas não atingem o feto, algumas substâncias não atingem o feto, e isso é importante saber, né? Existe uma proteção, uma barreira placentária que protege o feto de algumas substâncias, mas nutrientes, oxigênio, né, chegam ao feto através da placenta. Aqui a gente tem mais uma vez só um desenho esquemático
membranas fetais. Aqui é uma membrana, uma placenta humana, certo? Só para ilustrar mesmo, né, como é que fica a disposição do feto dentro da placenta e essas membranas, né, as várias camadas de membranas. Aqui o líquido amniótico, que também envolve esse feto, e através do cordão umbilical, né, esse feto tem acesso à circulação materna, né? Então seria uma circulação materno-placentária. Então a placentação é o desenvolvimento dessas membranas embrionárias, tá? Que vão promover, né, uma proteção desse embrião e vão também promover a troca de substâncias entre o feto e a mãe. Tanto chega nutrientes, oxigênio, né, nesse feto, como o metabolismo desses nutrientes e o CO2, né, do metabolismo celular do feto, é levado, retirado do feto e jogado na circulação materna, tá? Via placenta. Então, é uma troca de substâncias. A placenta ela não só leva substâncias da mãe para o feto, mas ela também traz substâncias do feto para a mãe, para que ocorra a excreção, né, de substâncias que não devem ser eliminadas. Tá? Proteção, né? Então ela protege de substâncias venenosas, micro-organismos, moléculas com alto peso molecular não conseguem atravessar a barreira placentária. Isso é importante para proteger esse feto, né? Tem uma proteção física também, né? De certa forma. É uma glândula hormonal, né? A placenta ela libera gonadotrofina coriônica, estrógeno e progesterona, tudo isso para manutenção da gestação. Quando a espécie passa a produzir uma quantidade de progesterona, quando a placenta, né, passa a produzir uma quantidade de progesterona suficiente para manter a gestação, o corpo lúteo ele regride. Então, ovelha e égua, né, a partir entre 50 e 150 dias de gestação, ou 70 e 340 dias de gestação, a partir dos 50, né, e 70, respectivamente, ela já começa a produzir progesterona suficiente. Já a vaca, a cabra e a porca, a placenta não produz progesterona o suficiente para garantir a gestação. Então, nessas espécies, o corpo lúteo permanece até o fim da gestação. Então, como eu falei, proteínas de baixo peso molecular e peptídeos, né, que são cadeias de aminoácidos, né, de até 100 aminoácidos, os peptídeos, eles conseguem atravessar a barreira placentária, na maioria das espécies animais. Tá? Já substâncias de alto peso molecular não passam. Então, anticorpos, de uma forma geral, não passam para o feto via placentária. Tá? Muitas substâncias imunes de alto peso molecular não passam para o feto. Então, esse feto ele nasce com imunidade para algumas, né, com uma certa imunidade, quando esses anticorpos têm um peso molecular menor, mas em alguns casos eles não conseguem atravessar a barreira placentária. E essa imunidade vai ser administrada no animal, né? Aliás, vai ser fornecido ao animal via colostro. Esses anticorpos vão ser fornecidos ao animal via colostro, que está ali nos primeiros dias de produção de leite da fêmea. No final da gestação, a placenta permite a passagem de substâncias, né, que vão mineralizar, cálcio, fósforo, que vão mineralizar o esqueleto dos fetos. Tá? Isso mais no final, exatamente porque
durante a gestação é interessante que esses ossos não estejam tão mineralizados para que haja um maior crescimento desse feto. Então, produtos finais do metabolismo das proteínas, né, dos aminoácidos, são transferidos para a mãe via placenta, né? E o suprimento de oxigênio é feito pela placenta para o feto e a eliminação do gás carbônico, como eu falei, do feto para a mãe, né, através da troca por difusão de gases. As diferentes espécies de animais, elas apresentam placentas diferentes também, o formato dessa placenta, a forma como a placenta se liga, né, se adere à parede uterina. Isso varia de espécie para espécie, né, os arranjos das membranas fetais e a área de contato entre os tecidos, né, da placenta, as membranas placentárias e as membranas e a parede uterina, tá? Então, isso gera uma classificação das placentas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de placentas, né? A placenta da porca, que é considerada difusa, os locais de interação vascular, né? Estão bem difusos aqui, então vários locais de contato entre a placenta e o endométrio. As placentas da vaca, ela tem umas estruturas, né, que são chamados de cotilédones, que torna essa placenta cotiledonária, e é nesses botões aqui que ocorre a interação materno-fetal, digamos assim, entre o endométrio e a membrana da placenta, para que haja a nutrição, a troca de sanguínea, digamos assim. A gata e a cadela é uma placenta zonária. O local de interação, né, é aqui nessa zona medial aqui da placenta. E aqui é uma placenta da mulher, né, que tem aquele disco, e é nesse disco onde ocorrem as trocas sanguíneas do feto, né, com a mãe. Né? Tem o cordão umbilical, né? Todos os outros animais também têm cordão umbilical, e esse cordão umbilical entra em contato com a placenta e se distribui o sangue dependendo do tipo de placenta. Os hormônios, eles, durante a gestação, têm importâncias, né, fundamentais para o crescimento do feto, manutenção da gestação. Então, aqui eu trouxe, né, uma lista da importância de alguns hormônios. Né? Então, nós temos aqui o estrógeno, que atua ainda no início da gestação, tá? Para a produção, né, para a multiplicação das células epiteliais uterinas. Uma hipertrofia da musculatura uterina, né? Essa musculatura tem que estar hipertrofiada, tanto para manter essa gestação, já que esse útero vai se desenvolver bastante, como também lá já prepara para o final da gestação, para que haja força uterina. Então, isso tudo envolve síntese de proteínas relacionadas à contração, como actina e miosina, síntese de DNA e RNA para a produção, né, de proteínas, tá? Elas preparam esse útero, tá, produzindo receptores para que esse útero seja receptivo a outros hormônios, como o próprio hormônio como a própria progesterona, tá? Então, essa síntese proteica envolve síntese de receptores, né? Receptores são proteínas. E esses receptores para a progesterona, para a ocitocina, para que eles atuem no momento certo, né? Recebam os seus hormônios no momento certo. Então, prepara o endométrio para a progesterona, né?
prepara a própria glândula mamária, tá? Para a ação da progesterona e da prolactina, e prepara a síntese púbica, que é aquela articulação entre os ossos púbicos, né, para que haja o relaxamento dessa síntese no momento do parto, sob a ação da relaxina, que é um hormônio que relaxa os ligamentos, né, no momento do parto. É isso tudo, né, é a ação do estrógeno, tanto uterina, como nessa síntese púbica, como na glândula mamária, isso durante a gestação, tá? Preparando todo esse organismo, né, para o crescimento do feto e no futuro para o parto. A progesterona, né, atua no útero para que haja uma quiescência desse útero, para que esse útero se torne menos ativo. Isso, claro, esse útero foi previamente sensibilizado, como eu falei, pelo estrógeno, que promoveu a produção de receptores para a progesterona. Tá? Então, esse útero ele vai se manter menos ativo com relação a contrações, vai promover um grande crescimento, né, a progesterona, um grande crescimento das glândulas endometriais, para que haja nutrição desse embrião, tá? E a progesterona, ela causa um bloqueio de canais de cálcio, impedindo as contrações uterinas. E atua sobre a glândula mamária, desenvolvendo essa glândula, tá? Não é produzindo leite, é desenvolvendo os ácinos e os ductos. Esses ácinos são as células, né? São a região da glândula mamária onde é produzido o leite. Então, ele vai fazer o quê? Um desenvolvimento dessa glândula mamária durante a gestação para preparar essa glândula mamária para a produção de leite. A relaxina vai ser liberada ali já no final da gestação, tá? Para relaxar os ligamentos da síntese púbica, para que haja uma dilatação, né? Ampliando ali, nem dilatação, é ampliação do canal de parto. Lembra da anatomia do osso coxal formado por isquio e ilipubis, aquele canal ali, onde fica na região pélvica, e o útero fica naquela região. Então, ele vai relaxando para o crescimento uterino, né? E vai atuar na cervice, também facilitando a abertura, né, do colo do útero para o momento da gestação. Atua no útero inibindo a contração, nesse momento ainda ocorre inibição da contração, tá? Então vai abrindo todos os canais, preparando para o parto, mas no momento, né, ainda no meio da gestação, o útero ele inibe a contração uterina, tá? Por ação da ocitocina. Atua na glândula mamária, inibindo a lactação, então ainda não, essa glândula mamária não produz enquanto a relaxina estiver ali atuando, tá? A relaxina é produzida pelo corpo lúteo, nas vacas e porcas, e pela placenta, nas cadelas, éguas e gatas. E quando chega o momento do parto, né, a gente tem novas alterações acontecendo nessa fêmea. Então, o parto, quando ocorre o crescimento fetal, né, completo, né, isso numa situação toda normal, e que esse feto, ele se encaixa no colo do útero, tá, nessa região do colo do útero, né, na cerviz, certo? No caso aqui, né, houve um encaixe. Essa cerviz percebe, né, tem receptores, tá, que vão perceber esse encaixe do feto e vão enviar para a medula espinhal, né, essa informação de que o feto, digamos, está pronto para nascer.
esse reflexo nervoso vai atuar no sistema nervoso central e levar essa informação para o hipotálamo e, por sua vez, ativar o eixo hipotálamo-hipofisário, que vai levar à produção, o aumento da secreção da ocitocina. E, nesse momento, a ocitocina vai começar a atuar no útero, promovendo contração uterina. Esse reflexo neuroendócrino, ou seja, receptores de pressão, digamos assim, perceberam esse crescimento, né, esse volume uterino e principalmente perceberam o encaixe do feto no canal cervical. Então, esse aqui na parede do útero, né, próximo à cervice. Essa presença do feto ativa um sistema nervoso, né, através da medula espinhal e sistema nervoso, que vai estimular o eixo hipotálamo-hipofisário, e aí entra a parte endócrina desse reflexo, com a liberação da ocitocina. Por isso que a gente chama isso de reflexo neuroendócrino. Foi dado a esse reflexo o nome de reflexo de Ferguson, tá? Que explica, né, essa liberação da ocitocina no momento do parto. Então, a primeira fase do parto, né, é chamada fase de preparação. Tá? Ocorre a ação uterina da progesterona e do estrógeno e da relaxina, tá? Promovendo um corrimento vaginal de muco. Tem a diluição do selo cervical ali na cervice. Durante toda a gestação tem um tampão, né? Um tampão que faz com que evite, que previne infecção uterina, entrada de substâncias ou de micro-organismos que podem promover uma infecção uterina e causar um aborto. Tá? Então, esse selo cervical, ele é diluído, né? Ocorre um afundamento da região da bacia. Então, se você olhar o animal externamente, você vê que na região pélvica ocorre um afundamento e uma elevação da cauda. Uma secreção láctea, mas que ainda não é leite, né? Mas já começa a haver uma secreção. O animal fica inquieto, né? Intolerante, se isola, não quer saber do que está acontecendo no ambiente, né? Que a gente chama de alienação. Então, isso já é uma fase, um sinal de que aquele animal está entrando em trabalho de parto. A segunda fase é uma fase de dilatação e insinuação, tá? Os órgãos genitais da fêmea já estão sob grande, né, ação hormonal. Tá? Então, as bolsas fetais já têm possibilidade de ruptura e liberação do líquido. Né? A cervice, o canal cervical, ele já está bem distendido, bem relaxado. Começa a haver um aumento do número de contrações, e essas contrações se tornam mais intensas, e essas bolsas fetais começam a se exteriorizar. Já é percebido, né, pela vagina da fêmea ali, já que está querendo, né, haver uma exteriorização dessas bolsas fetais. E esse animal, ele apresenta sinais de dores. Né? Ao observar o animal, você vê que o flanco, né, dele está contraído, né? Arqueado também, o dorso arqueado. Esse animal pode suar, né? Se for um animal que tem a glândula sudoríparas, e está muito inquieto, certo? E a terceira fase é a fase final de expulsão do feto, né? Onde começa, essas contrações abdominais são já bem exageradas, né? O início das contrações já abdominais. Né? Anteriormente a gente teve contrações uterinas, agora a gente já tem contração abdominal, a gente já vê que o animal está contraindo o abdômen.
o feto já se encaixa realmente, né, no canal cervical, ali para já começa a se expor, né, gradativamente ali no canal pélvico materno e passa, né, a ser expulso com o conjunto de contrações uterinas com as contrações abdominais. Então ocorre a expulsão do feto e em seguida a expulsão da placenta.